Boa noite, senhores vereadores, cidadãos que nos acompanham de casa através das mídias sociais desta Casa Legislativa, via Facebook, YouTube, também no Instagram. Hoje, 26 de março de 2025, declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período ordinário do ano legislativo 2025. Temos a falta hoje da vereadora Adriana, nos comunicou mais cedo que não poderia participar da sessão. Assim, vamos dar início. Como sempre, a gente começa com a leitura da ata da sessão anterior. Hoje temos aqui 10 requerimentos dos nobres vereadores apresentados a esta casa, em que, pela sua sequência, o 001/2025 é de autoria do vereador Giovanni Pereira Bezerra, o 002/2025 de autoria também do vereador Giovanni Pereira Bezerra, requerimento de número 003/2025 de autoria do vereador Matheus da Silva Melo, o 004/2025 também de autoria do vereador Matheus da Silva Melo, o 005 de autoria 005/2025 de autoria do vereador João Paulo Campos, o 006 de autoria do vereador Heriberto de Moura Martins, requerimento 007 de autoria também do vereador Heriberto de Moura Martins, 008/2025 de autoria do vereador Lenilson Salustiano Chaves, o 009/2025 de autoria do vereador Márcio Pereira de Sena, e o 010/2025 também de autoria do vereador Márcio Pereira de Sena. Vereador, os requerimentos constam a sua requisição junto com a justificativa. Nesse momento, eu irei passar as mãos do vereador primeiro secretário Lenilson Salustiano para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Logo mais, a mesma seguirá para a votação, para a gente dar início, dando sequência com a leitura também e votação dos requerimentos. Passo as mãos do vereador Lenilson à ata da sessão anterior. Boa noite a todos os vereadores. Agradecer mais uma vez a nosso Senhor Jesus por estar aqui presente, e também dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando de casa pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e a todos que estão nos acompanhando também de vossas casas. E vamos aqui ler a ata da sessão anterior. A ata da primeira sessão ordinária do primeiro período ordinário e ato solene da leitura anual do Poder Executivo da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, Estado do Rio Grande do Norte, realizada no dia 12 de março de 2025, na sede da Câmara Municipal. Aos 12 dias do mês de março de 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, RN, com endereço na Rua Vereador Severino Guedes de Moura, número 39, realizou-se a primeira sessão ordinária do primeiro período ordinário e o ato solene da leitura anual do Poder Executivo, sob a presidência do vereador Carlos Duarte Batista, presentes os demais vereadores Heriberto de Moura Martins, Giovanni Pereira Bezerra, Jonas Vidal Souto, Lenilson Salustiano Chaves, Márcio Pereira de Sena, Maria Adriana Freire e Matheus da Silva Melo. Deixando de comparecer o vereador João Paulo Campos, verificando que havia um quorum necessário para a realização da respectiva sessão, onde todos assinaram em livro próprio, ratificando a presença de cada um na citada sessão. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão e apresentou a pauta do dia. Na oportunidade, em nome da vereadora Maria Adriana Freire e da servidora da Câmara Simone Alves de Melo, parabenizou todas as mulheres pelo dia. Dando continuidade, convocou o primeiro secretário e vereador Lenilson Salustiano Chaves para ler o projeto de lei número 003 de 2025, enviado pelo Poder Executivo, que dispõe sobre a elevação da remuneração paga aos conselheiros tutelares do município de Lagoa d'Anta e dá outras providências. Após a leitura, o projeto de lei 003/2025 foi encaminhado para votação, onde obteve a aprovação por unanimidades
dos presentes, logo após a apreciação da matéria, onde todos os vereadores levaram suas falas. O senhor presidente deu início ao ato solene da leitura anual do Poder Executivo, convidando o servidor designado para a leitura, o senhor Marinaldo Pereira de Oliveira. Não havendo uso da palavra e mais nada a tratar, o senhor presidente, dentro de suas atribuições legais que lhes são conferidas, declarou encerrada a presente sessão. Plenário da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, Estado do Rio Grande do Norte, em 12 de março de 2025. Ata lida. Os demais vereadores bem atentos. Vamos dar início pela votação. Quem está de acordo com a ata da sessão anterior, iniciando sempre da direita para a esquerda, iniciando pelo vereador Matheus. Voto sim, senhor presidente. Como o vereador João Paulo Campos não participou da sessão passada, ele não vota nesta ata, dando continuidade pelo vereador Lenilson. Voto sim, presidente. Vereador Heriberto. Voto sim, senhor presidente. Vereador Jonas Vidal. Voto sim, senhor presidente. Vereador Márcio Sena. Voto sim, senhor presidente. Finalizando com o vereador Giovanni. Voto sim, senhor presidente. Ata aprovada pela unanimidade dos presentes. Como aqui hoje a gente tem 10 requerimentos, tem bastante matéria para ser apreciada, discutida, eu vou ajudar Lenilson hoje, vou ler aqui os requerimentos para os cidadãos que estão nos acompanhando em casa, para ter teor da matéria. Antes, mais cedo, foi publicado nas redes sociais da Câmara, cada requisição que está aqui sendo pautada foi publicada no Instagram e Facebook da Câmara, não contendo a justificativa, mas sim o principal, que é o teor, que é a requisição. Mas aqui vamos ler por completo, dando início aqui ao requerimento 001 do vereador Giovanni, em que ele requer, né, senhor excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, vereador Giovanni Pereira Bezerra, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição: solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que seja substituída as lâmpadas de iluminação do acesso à comunidade da Lagoa do Chico por lâmpadas com potencial igual ou superior a 150 watts. A justificativa: senhores vereadores, senhora vereadora que está ausente, esse requerimento se faz necessário devido a vários munícipes terem me procurado relatando a baixa visibilidade no acesso que liga a comunidade da Lagoa do Chico à RN, nossa estadual 011, no período da noite, bem como o perigo constante de roubos e até acidentes nas intermediações, sendo o problema agravado pela baixa potência das lâmpadas atuais. Desde já agradeço aos nobres vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Requerimento 001 do vereador Giovanni. Requerimento 002/2025, também do vereador Giovanni Pereira Bezerra, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição: solicita ao Poder Executivo Municipal que seja ampliado o cemitério público municipal. Justificativo do vereador: senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido a vários munícipes terem me procurado, relatando que o cemitério local está ficando sem espaço para enterrar seus entes falecidos, vindo a ser necessário ser enterrados em covas já ocupadas, e em visita ao local constamos a veracidade do fato. Venho, através deste requerimento, buscar o meio legítimo de solucionar esse problema, que é de competência do Executivo Municipal. Desde já agradeço aos nobres vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Esse foi o requerimento 002, de autoria do Giovanni. Vamos ao requerimento 003, de autoria do senhor vereador Matheus da Silva Melo. Matheus da Silva Melo, vereador, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição: solicita ao Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa projeto de lei que trate da denominação oficial das ruas da comunidade da Lagoa do Chico
considerando a importância de reconhecer e valorizar cidadãos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da localidade. Justificativa. Senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido à comunidade da Lagoa do Chico possuir ruas sem denominação oficial, o que dificulta a organização urbanística e a identificação de endereços. Além disso, há o desejo da população de prestar homenagem a figuras que foram essenciais para a história e o crescimento da localidade. Diante disso, proponho a seguinte denominação. 1. Rua Lourival Gomes da Silva, atualmente conhecida como Rua Principal. Homenagem a Lourival Gomes da Silva, que foi popularmente conhecido como Irmão Louro Cardoso, um homem que em vida foi destaque na comunidade. Agricultor e pecuarista, ele teve papel fundamental na geração de emprego e renda para a Lagoa do Chico, ajudando inúmeras famílias e contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Sua dedicação ao trabalho e à comunidade o tornou uma figura respeitada, sendo merecedor dessa justa homenagem. 2. Rua Luiz Pereira, atualmente conhecida como Rua dos Caborés. A denominação desta rua é uma reivindicação da própria comunidade, especialmente dos familiares de Luiz Pereira Caboré. Ele teve papel crucial na criação da rua, sendo responsável por seu desenvolvimento e povoamento. A denominação busca resgatar a história do local e reconhecer sua importância. 3. Rua Martinho Flor, rua que hoje reside a irmã Francisca, tem início na residência do senhor André Flor, descendo por toda a via, finalizando na casa de Luiz Jacinto. Esta rua será denominada Rua Martinho Flor, em homenagem a Martinho Flor, um dos moradores... Extensa aqui, viu, Matheus? Um dos moradores mais antigos e um dos fundadores da mesma rua. Ele era uma pessoa respeitada pela comunidade, reconhecido por sua dedicação em manter a limpeza e organização da rua, contribuindo para o bem-estar de todos os moradores. 4. Rua José Antônio da Silva, rua localizada ao lado da escola, iniciando nas proximidades da residência do senhor Pila, passando ao lado do colégio e à frente do depósito de Nena do Peixe, e seguindo até o final da rua. Esta será denominada Rua José Antônio da Silva, em homenagem ao saudoso Timbu. Ele foi um cidadão de grande importância para a comunidade, tendo prestado relevantes serviços à Lagoa do Chico e ao município, além de suas atuações comunitárias. Ele se destacou por incentivar o esporte local, organizando e animando partidas de futebol que movimentavam as tardes de domingo da região. 5. Rua José Abdon Pereira da Silva, rua onde residia o ex-vereador Tonho, iniciando ao lado da marcenaria de Tita, descendo por toda a via e finalizando na última casa da mesma. Será denominada Rua José Abdon Pereira da Silva, em homenagem a Zéza Caboré. Ele que foi vereador desta Casa Legislativa, representando com dedicação a comunidade da Lagoa do Chico. Além disso, teve um papel importante no incentivo ao esporte local, administrando um time de futebol que animava as tardes de domingo, promovendo lazer e união entre os jovens da época. 6. Rua Francisco Gomes Barbosa Neto, rua que reside o irmão Benjamin, iniciando na residência de Eli Cazumba, descendo toda a via e finalizando na entrada do sítio de Diogo. Será denominada Rua Francisco Gomes Barbosa Neto, em homenagem ao saudoso Chico Rosa, que foi vereador e representante da comunidade, prestando relevantes serviços e contribuindo para o crescimento e o bem-estar dos moradores da Lagoa do Chico. 7. Rua José Tomás de Oliveira, rua onde reside o senhor Benaías, é isso, Matheus? Tem um acento aqui. Benaías Tomás. José Tomás de Oliveira foi um dos fundadores da comunidade da Lagoa do Chico e desempenhou um papel relevante
ao desenvolvimento local. Sua família solicita que essa rua receba o seu nome em reconhecimento às suas contribuições na comunidade. 8. Rua José Pereira Sobrinho, rua onde reside Beto. A denominação homenageia José Pereira Sobrinho, que era popularmente conhecido como Peteta, famoso Peteta. Um dos fundadores da comunidade da Lagoa do Chico. Seu legado e trabalho na comunidade são reconhecidos e merecem essa justa homenagem. 9. Rua Maria Bela Pereira, rua da barbearia do Rogério. A denominação homenageia Maria Bela Pereira, que era popularmente conhecida por Dona Nega, ela que foi uma das moradoras dessa rua e contribuiu para a fundação da comunidade da Lagoa do Chico. Seu nome representa sua história e dedicação à comunidade, sendo uma justa homenagem ao seu legado. Além disso, solicita-se que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, providencie a implantação das placas identificativas com os nomes das ruas em todas as vias denominadas. Requer-se ainda que os órgãos municipais competentes busquem os meios necessários para atualizar os nomes dessas ruas nos cadastros das companhias responsáveis pelo fornecimento de água e energia, bem como em outros órgãos que utilizam essa informação para a prestação de serviço à comunidade. Desde já agradeço aos novos vereadores que votarem de acordo com esse requerimento, importantíssimo requerimento. Vamos ao requerimento 004/2025, também de autoria do vereador Matheus Melo, que, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a realização de manutenção e recuperação das ruas localizadas na comunidade da Lagoa do Chico, especificamente na rua onde reside a irmã Francisca e na rua onde reside o irmão Benjamin. Justificativa do projeto é o seguinte: senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento se faz necessário devido a vários moradores terem me procurado para relatar os problemas de tais vias que foram severamente danificadas em decorrência das fortes chuvas recentes, tornando-se de difícil tráfego para os moradores e veículos que necessitam transitar diariamente. Diante disso, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para garantir melhorias e condições de trafegabilidade e segurança para a população do local também. Desde já agradeço aos novos vereadores que votarem de acordo com este importantíssimo requerimento. Vamos ao requerimento 005/2025, agora de autoria do vereador João Paulo Campos, que, seguindo os preceitos dessa Casa do regimento interno, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a realização de manutenção e recuperação da quadra de esportes da Carnaúba. Mais um, né, João? Mais um. Mais um, é desde a outra legislatura. Vamos à justificativa. Senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido às péssimas condições e abandono em que se encontra a quadra poliesportiva da comunidade da Carnaúba, o que impossibilita as práticas esportivas da comunidade. Desde já, agradeço aos novos vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Esse foi o requerimento 005/2025. Vamos ao 006/2025, de autoria do vereador Heriberto de Moura Martins, que, seguindo os preceitos do regimento interno dessa Casa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que seja realizada uma melhoria na via próximo ao quebra-molas do senhor João Ricardo. Ali próximo à entrada da cidade da Lagoa, que a gente fala, né, na Bueira ali, realmente ele foi recuperado e já abriu novamente aquele buraco ali, está complicado.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento se faz necessário, pois com as fortes chuvas, recentemente abriu vários buracos, dificultando a passagem de veículos na via, que é de grande acesso para toda a nossa comunidade. Desde já agradeço aos novos vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. O 005, 006, vamos ao 007/2025, também de autoria do vereador Heriberto de Moura Martins, que, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que seja feita a poda das árvores de toda a zona urbana. Justificativa: senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido às árvores estarem muito grandes, dificultando o tráfego de caminhões e a iluminação pública. Desde já, agradeço aos nobres vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Vamos ao 008/2025, de autoria do vereador Lenilson Salustiano Chaves, que, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicito ao Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa Legislativa um projeto de lei municipal que proíba animais soltos em vias públicas, conforme o que discrimina o Código de Postura Municipal. Justificativa: senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido à existência de uma lei federal, número 121/2021, que prevê multa a proprietários e um decreto que prevê multas em um proprietário, e um decreto estadual que proíbe a permanência de animais soltos em vias públicas. Meu interesse em tornar essa lei municipal é que, após a sanção, haja uma conscientização popular alertando aos donos de animais soltos em via pública que estão cometendo crime previsto em lei. Dessa forma, inibiremos o alto índice de acidentes ocasionados por esses animais soltos. Desde já, agradeço aos nobres vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Esse foi o 008. Vamos ao 009, de autoria do vereador Márcio Pereira de Sena, que, seguindo os preceitos desta Casa, do regimento interno, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicito ao Poder Executivo Municipal que forneça transporte para os estudantes de Lagoa d'Anta que estudam na Universidade Federal de Bananeiras, a Universidade Federal Paraibana. Justificativa: senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido a existir uma parcela de estudantes do nosso município que estudam em Bananeiras, Paraíba, onde os mesmos solicitaram a este vereador que, junto a esta Casa Legislativa, buscássemos a solução deste problema junto ao Executivo Municipal. Desde já, agradeço aos novos vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Requerimento número 010/2025, de autoria também do vereador Márcio Pereira de Sena, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição. Solicito ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que construa uma bueira na comunidade do Pau Queimado, na estrada que liga a comunidade na estrada que liga a comunidade à comunidade da Lagoa do Pedro. Justificativa: senhores vereadores, senhora vereadora, esse requerimento se faz necessário devido a existir um riacho na estrada que liga o Pau Queimado à Lagoa do Pedro. A passagem está intransitável devido às chuvas. Desse modo, solicito ao Executivo que seja construída uma bueira no local para facilitar o tráfego dos munícipes, que na sua maioria são agricultores locais. Desde já, agradeço aos novos vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Finalizando aqui os requerimentos, como já foi disponibilizado em nosso grupo de WhatsApp, toda a matéria, todos os vereadores estão cientes do que se trata. Vou colocar queria saber de vocês se eu posso colocar os 10 em votação. Porque são 10, se a gente for votar um por um, que estão cientes da matéria.
vocês sabem. A gente Senhor, pode, senhor presidente, se quiser, a gente coloca um por um, na numeração cronológica. por mim sim, mas se Vossa Excelência autorizar algum que queira falar sobre o requerimento. Na hora do voto, Entendeu? na hora que for Pronto. votar, pode, entendeu? Então, vou votar um por um. Que a maioria desse dia aí, você pode votar e na hora do seu voto, porque assim, vamos lá, o que é que eu tento fazer? Eu tento deixar, na hora do voto, a gente discutir sobre a matéria. Depois que finalizar toda a votação, a gente abre para tema livre. Aí a gente conversa de qualquer, para não fugir do raciocínio da matéria, entendeu? Na hora do voto, se alguém quiser comentar no voto sobre a matéria, se é importante, o que acha, comenta e dá o voto. Depois, todo mundo finalizar a matéria, a gente faculta a palavra e a gente faz os comentários. Porque se não mistura, a gente sai pode sair né? Então vamos começar do 001. Vou ler novamente porque foi muito para vocês ficarem cientes, certo? 001, Giovanni Pereira Bezerra. Isso, já comenta sobre o requerimento e já vota, entendeu? Isso. Pronto. O requerimento 001 e o 002, ambos são de autoria do vereador Giovanni. O 001, o vereador solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria de Obras, sejam substituídas as lâmpadas da Lagoa do Chico, como já foi lido aqui, por lâmpadas de maior potência, até 150 ou maior watts. E o 002, o vereador solicita ao Poder Executivo que seja ampliado o cemitério público local. Então, assim, duas matérias vão para a votação. O vereador Giovanni quiser comentar sobre a matéria antes da votação, vou abrir a palavra, depois a gente vota e você depois volta com seu voto. A gente às vezes, o que é que a gente faz? A gente pode abrir, não isso, você vota e a gente às vezes abre a palavra porque às vezes para induzir mais os outros vereadores a votarem. Olha, pessoal, esse requerimento é importante que vocês votem, por isso a gente abre, certo? Então, 001 e 002, vereador Giovanni com a fala sobre os seus requerimentos, finalizando a gente inicia a votação pelo vereador Matheus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos ouvem de casa, quem está aqui presente, boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Sobre o requerimento, senhor presidente, primeiro da iluminação, que antigamente colocaram os postes, né, e colocaram as lâmpadas agora, acho que uns 8 meses, 10 meses atrás, só que é fraca. Clareia só embaixo, assim, onde tá a lâmpada mesmo. Na lateral fica tudo escuro. E muita gente ali, o pessoal caminhando ali agora. Fica muito escuro lá ainda. Então, assim, eu peço ao Poder Executivo e diretamente ao secretário de Obras que veja a situação de trocar aquelas lâmpadas, porque vai ficar bem melhor para as pessoas que caminham, que andam ali durante a noite. Fica bem melhor. Então, assim, desde já agradeço. É um pedido da população de Lagoa do Chico, que é mais quem passa ali, né? E é bom para todos nós, certo? Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento é sobre a questão do cemitério público. Quem foi ali naquele cemitério agora há pouco, vê como é que está a situação lá. Horrível, horrível mesmo. É como eu coloquei no requerimento, às vezes alguém para enterrar alguém tem que cavar uma antiga cova, então eu acho que isso é muito triste. E tendo em vista que tem um terreno ao lado ali, não me lembro agora de quem seja aquele terreno, a prefeitura poderia chegar do Fidiária, pronto. O Jonas está falando que acho que é do Fidiária, que seja do Fidiária, a prefeitura entrar em contato e tentar comprar esse terreno para aumentar o cemitério público ali, porque tá demais ali a questão de enterrar porque assim, quando você leva alguém para enterrar, você já vai triste naquela dor de perder um parente, chega lá uma situação daquela, é muito complicado. Então fica aqui meu pedido, e desde já peço o voto de cada um de vocês, tá certo? Que é para o bem de todos. Por enquanto só isso, presidente. Esclarecido pelo autor do requerimento,
Dando início com a votação, com a palavra e com o voto, o vereador Matheus. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão aqui presentes, os funcionários dessa casa. É muito importante o requerimento do vereador Giovanni. É um requerimento que traz mais segurança para a Lagoa do Chico, na questão da iluminação. Também tem a questão do cemitério, é uma coisa que muito importante também, já está precisando faz tempo. E o meu voto é sim, senhor presidente. Com os dois projetos, com os dois requerimentos. Os dois requerimentos. Com a palavra e com o voto do requerimento 01 e 02, o vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que estão aqui presentes e que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Eu, desde já, voto sim, Giovana, no seu requerimento de suma importância sobre a iluminação ali daquela comunidade, que eu sempre passo por ali também. A gente vê a situação, que o claro não é muito grande, né, que precisa de melhorar ali, com certeza. E sobre o cemitério, é muito constrangedor para as famílias, né, quando precisa de enterrar umas pessoas. A gente já tem visto vários comentários sobre essa situação, que não tem mais espaço para enterrar mais pessoas lá no cemitério, e que as pessoas estão cavando em cima de covas que às vezes está marcada com a cruz, feito túmulozinho, a tumazinha de areia, e não aí chega lá e é obrigado a cavar em locais de outras covas mais antigas. Quer dizer, é uma situação que a gente tem que tomar providência e tem que pressionar, e tem que ver que o executivo aí, poder executivo, tomar as providências imediatamente para que a população possa, né, ser merecedor, pelo menos na situação de enterrar uma situação de uma pessoa. Porque quem tem aquelas túmulos já feitos, né, chega lá, coloca naquelas famílias que conseguem fazer, e aquelas que não tem, tá com a situação aí meio complicada. Então eu espero que os nobres vereadores aqui, nós juntos, fazer aí uma força para que conversar e pressionar mais aí o executivo, conversar com o prefeito, para que ele tome mais essas providências, porque isso é uma situação que depende do executivo para que consiga um terreno ali vizinho para aumentar essa situação, para melhorar aí a melhoria para a população aí. Então, parabéns aí, eu voto sim. Dando continuidade com a palavra e com o voto pelo requerimento 001 e 002, o vereador Lenilson. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso amigo Dr. Zé Carlos está ali, nosso amigo ali Orlando, que também veio nos prestigiar. Isso é muito importante, que as pessoas também possam vir nas sessões para ver de perto como é que funciona aqui. Aqui é a casa do povo, não é, presidente? É a casa do povo, sinta-se acolhido. E em relação ao requerimento do nosso colega Giovanni, em relação à substituição das lâmpadas lá, é muito importante, porque eu já passei ali várias vezes à noite, realmente é escuro, né? Não é claro como aqui na cidade. E eu vejo que as pessoas ali estão caminhando frequentemente, várias pessoas, não é só uma nem duas, mas é muito importante também, porque estando mais claro, as pessoas vão fazer seus exercícios com mais tranquilidade, né? Sem estar ali assustado com quem possa estar escondido ali, né? E ali naquele meio daqueles matinhos que tem ali, que possa se esconder alguém e querer fazer alguma maldade com alguma pessoa ali, né? Então, nesse requerimento eu voto sim. Em relação ao cemitério, já deixo aqui adiantado que o nosso prefeito, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, eu acredito que eu estava juntamente com o Heriberto no dia lá, que discutiram sobre isso, não foi, Heriberto? Que já estão procurando o terreno, já estão negociando para a compra desse terreno ao lado ali do cemitério, para, se Deus quiser, fazer aí crescer, né, o cemitério, e acabar com essa situação que é constrangedora para as pessoas que precisam enterrar um ente querido lá. Então também voto sim no requerimento do nosso colega vereador Giovanni. Dando continuidade com a palavra e com o voto a respeito do requerimento 001 e 002, vereador Heriberto. Boa noite, presidente, colegas vereadores, ouvintes aqui presentes, ouvintes pelas redes sociais. A respeito do requerimento do novo colega Giovanni,
É muito saudado o requerimento dele, porque realmente precisamos de ampliação daquele cemitério. E que, em contato com o prefeito, ele já disse que já teve contato com as pessoas que têm terreno ali ao lado, uma parte que é dos herdeiros do antigo saudoso Manso, como ele chamava, esposo de Dona Yara, e estão para decidir ali que eles estão, o Johnson, que é o filho de Dona Yara, quer vender um terreno por trás do cemitério, deixando o espaço do transporte ao lado. E tem o outro lado que fica igual com a frente, o prefeito se interessa mais, porque fica mais viável. Então, é só uma questão de localização, estão em conversa para ver se concretiza a compra do terreno para que seja ampliado. E a respeito do outro requerimento, que é da iluminação, que dá acesso à Lagoa do Chico, com certeza é de importância também, porque realmente à noite fica escuro, fica só no local do poste mesmo a iluminação, o restante não fica viável. Então, está de parabéns ao vereador e eu voto sim com os 2 requerimentos. Dando continuidade com a palavra e com o voto, o vereador Jonas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas que fazem presente aqui, vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Sobre a questão da iluminação, vereador Giovanni, já deixo bem claro que voto sim. Sobre a questão do cemitério lá, da compra, né, do terreno, que tem que ser feito o mais rápido possível, né? Também voto sim, viu? E quero deixar bem claro aqui que tem que se agilizar, né? Tem que fazer o mais rápido possível. Essa semana teve o falecimento do nosso amigo Cício Braz, né? Eu estava lá na hora para passar com um caixão, meu amigo, por cima das outras catatumbas lá. Homem, foi horrível, só você vendo. Teve que atravessar, um pega de um lado, outro pega de outro, faz uma coisa, faz outra, para poder chegar a um local que tinha lá reservado, né? Então, creio eu, né, que faço as palavras do vereador João Paulo, que estamos necessitando mesmo de urgência. Então, vai dar tudo certo, né? Esperamos que dê tudo certo. Meu voto é sim, viu, vereador Giovanni? Dando continuidade com a palavra e com o voto, o vereador Márcio. Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos que estão a nos ouvir aqui presencialmente e a todos que nos assistem através do meio de comunicação dessa Casa Legislativa, uma boa noite a todos. Desde já também, vereador, essa questão do cemitério, a gente já vem cobrando aqui de outras legislaturas, como Vossa Excelência sabe, e o Heriberto também já deu uma boa notícia a gente aqui. Se Deus quiser, no futuro bem próximo vai ser resolvida essa situação. Quanto à iluminação também, a gente passa ali, a gente vê aquela situação da iluminação da Lagoa do Chico, é muito fraca aquelas lâmpadas, realmente tem que ser trocada. Espero que o Poder Executivo veja essa situação com bons olhos e resolva. Desde já voto sim, senhor presidente. No momento é só. Dando continuidade, finalizando com a palavra e com o voto, o autor do requerimento do 001 e 002, vereador Giovanni. Mais uma vez, boa noite. Quero aqui agradecer aos colegas vereadores, colegas que votaram a favor, votaram sim do requerimento. E que bom que a gente já tem, Heriberto frisou aí, nosso amigo Salustiano, Lênio Salustiano frisou que o prefeito já está agilizando, já está, vamos supor aí, pré-aprovado, né? Pré-aprovado que vai dar certo. E só quem ganha com isso é a população no geral, que eu sei, João, que você falou aí, alguns dias aí, acho que uns 2 meses, 3 meses, a minha prima faleceu, eu estive lá também no cemitério. É desse jeito que você falou. E o perigo que corre? Você com o corpo no caixão, Deus o livre, cai aquele caixão ali. Olha aí. Então, graças a Deus, já tem uma boa notícia e vai dar certo, né? E sobre a iluminação, obrigado também pelo o sim de vocês e tamo junto. Por enquanto só isso, presidente. Requerimento 001 e 002, ambos de autoria do vereador Giovanni
aprovados por unanimidade. Dando sequência, vamos aos requerimentos 003 e 004, ambos de autoria do vereador Matheus Melo. Todos, aliás, o 003 pede a denominação das ruas da Lagoa do Chico, como eu já li aqui para todos, né? São total 9 ruas, né, Matheus? 9 ruas. E o 004, Matheus solicita ao Poder Executivo a realização da manutenção de recuperação das ruas, também da comunidade da Lagoa do Chico. Ele frisa aqui quais ruas eu li para vocês. Então, queria que antes de iniciar a votação, vou abrir aqui o espaço para o vereador Matheus, como fiz para o vereador Giovanni, para explanar sobre a justificativa como um todo dos seus requerimentos. Com a palavra, o vereador Matheus. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez. O requerimento 003/2025, a gente solicita ao Poder Executivo que encaminhe a esta casa um projeto de lei que trata de denominação de ruas na Lagoa do Chico. Lagoa do Chico que já está uma comunidade grande, com várias ruas, e nenhuma dessas ruas contém nomes. Algumas é apelido, que o pessoal a rua de fulano, rua de ciclano, mas nenhuma tem um nome correto. Então esse projeto, esse requerimento de denominação de ruas vai facilitar para o Correio o sistema de entrega, coisas que o pessoal compra hoje pela internet, devido a não ter os nomes das ruas, dificulta muito, porque tudo lá nos comprovantes de residência só está Sítio Lagoa do Chico. Então, com essa denominação de ruas, ficará muito mais importante, muito mais fácil para localizar as residências dos pessoais. E o requerimento 004 trata da recuperação e manutenção lá em 2 ruas na Lagoa do Chico. Ruas essas que são a rua que mora a irmã Francisca e a outra é a que mora o irmão Benjamin. Essas ruas, após as fortes chuvas dos últimos dias, essas ruas ficaram ruins de trafegar por elas. Inclusive, para a pessoa prestar um socorro, alguma coisa e outra, está muito difícil. Semana passada, senhores vereadores, eu precisei prestar um socorro na rua da irmã Francisca. E foi muito ruim de prestar esse socorro, devido a paciente que tinha passado por um procedimento médico. Ela passou por um procedimento médico no Natal, chegou em casa, precisou vir na maternidade, que ela passou mal à noite, e precisava chegar na maternidade com pressa, e devido ao procedimento que ela passou no médico, não podia ir com mais pressa com o carro. Então isso dificultou bastante. Esses requerimentos são essenciais para a melhoria da nossa comunidade, e conto com a colaboração dos vereadores. Vamos iniciar a votação, dando início pelo ilustríssimo vereador e autor dos requerimentos 003 e 004, senhor Matheus Melo. Sim, senhor presidente. Dando continuidade com o vereador João Paulo Campos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Lenilson Salustiano. Voto sim, senhor presidente. Vereador Heriberto. Senhor presidente, queria fazer só aqui uma ressalva de que o requerimento do nobre colega está ótimo. Eu acho que são pessoas merecedoras, todas que estão aí denominando o nome das ruas, mas tem uma pessoa que também foi fundamental para aquela comunidade, e que na próxima semana eu vou colocar um requerimento, que eu acredito que naquela rua da quadra não foi feito. É o nosso saudoso, conhecido por todo mundo como Chico Caboré, que era o pai de Nazareno, foi uma pessoa muito importante daquela comunidade, pessoa evangélica, tinha comércio também. Então acho que ele é muito merecedor. Na próxima semana eu coloco um requerimento em denominação do nome daquela rua. E também é importante que seja feita realmente a restauração daquela rua para o acesso seja viável. Então, senhor presidente, eu voto favoravelmente os 2 requerimentos.
Dando continuidade e com a palavra e com o voto, o vereador Jonas. Voto sim, senhor presidente. Continuando com o vereador Márcio. Voto sim, senhor presidente. Finalizando com o vereador Giovanni. Mais uma vez, boa noite. E quero aqui parabenizar o vereador Matheus pela iniciativa, no nome das ruas. Muito bom o requerimento dele, parabéns a ele. E sobre a questão também do outro requerimento que ele colocou das ruas, eu falei até com o secretário, e segundo ele, não organizou ainda, segundo ele, a caçamba está quebrada. Porque lá, na verdade, acho que o Matheus vai concordar comigo, lá não é questão de passar a máquina, lá tem que colocar material, que já está o buraco, né? Tá ruim o tráfego. Então tem que colocar o material, depois planear, botar um barro, alguma coisa, para fazer um paliativo, porque se for do jeito que tá lá, só passar a máquina não vai resolver. E outra, tem a questão, na rua lá, tem um buraco e tem a questão da encanação da água. Se do jeito que tá, você passar a máquina, já tá o buraco, você vai arrancar quedicando tudo. Então o ideal é o quê? Botar uma metralha, depois botar um barro em cima, a máquina passar em cima e dar uma melhorada, né? Porque para ficar bom mesmo, só calçamento, não é só um paliativo. Mas eu voto sim nos dois requerimentos dele e parabenizo ele pelo requerimento. Portanto, os requerimentos 003 e 004 de autoria do vereador Matheus foram aprovados por... Jonas? Votou? Foram aprovados por unanimidade. Dando sequência, vamos ao requerimento 005/2025, que é de autoria do vereador João Paulo Campos, em que ele solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, a realização da manutenção e recuperação da quadra poliesportiva da comunidade da Carnaúba. Vou abrir aqui o espaço para o vereador João Paulo explanar sua fala sobre o requerimento e em seguida a gente inicia a votação. Com a palavra o vereador João Paulo. Boa noite mais uma vez a todos. Senhor presidente e amigos vereadores, eu acho que já é um sexto ou sétimo requerimento que eu já coloco aqui sobre aquela quadra e das outras quadras também do município de Lagoa d'Anta. Na Carnaúba sempre teve a tradição de ter um time em campeonatos municipais, e hoje tem um time aí que participa de campeonatos aí interestaduais e até estadual. Na época eu participava da equipe quando a quadra dava condições de a gente treinar, né? A gente brincava por lá e depois saía para os campeonatos. E hoje o pessoal tem um time lá, uma seleção, que nem direito tem de treinar na sua própria comunidade, que é a Carnaúba, né? Que tem um time da Carnaúba. Porque há muitos e muitos anos tem lá aquela situação daquela quadra que a gente já discutiu várias vezes aqui, já comentamos, já falamos pessoalmente com o executivo, ele já teve promessa aqui no plenário que ia fazer uma areninha e tal, mas isso aí não aconteceu e não houve nenhuma uma conversa que ia acontecer. A gente achou por melhor, conversando com o pessoal lá, colocar de novo para discutir, para ver se revivava as palavras, para ficar mais ativa e que o executivo olhasse com bons olhos para que ver se fazia alguma situação naquela quadra lá, né? Como a gente já sabe, os terrenos, a quadra era bem espaçosa, hoje não tem quase mais terreno, a quadra está muito imprensada, que foi doações aí, não sei como, dos terrenos lá para o pessoal, e hoje daria ali uma arenazinha, um societyzinho de primeira qualidade para os desportistas dali daquela comunidade e de outras comunidades virem jogar junto com o pessoal de lá, né? Isso aí a gente já tem discutido várias vezes e pedido aos amigos, como nas outras quadras também das outras comunidades, e espero que o executivo veja aí com bons olhos e consiga fazer aquela situação ali. Então, no momento, são essas minhas palavras. Vamos dar início com a palavra e com o voto sobre o requerimento 005/2025, vereador Matheus Melo. Parabéns, vereador, pelo requerimento. É de suma importância. A gente vê a situação que está aquela quadra. Realmente ela está precisando de praticamente fazer ela toda nova, né? E eu voto sim, senhor presidente. Dando continuidade com a palavra e com o voto, o vereador autor do requerimento, o vereador João Paulo. Com certeza eu voto sim, senhor presidente. Em seguida, o vereador Lenilson.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, e a todos presentes. E é muito importante essa reforma aí nessa quadra, porque sabemos que através do esporte podemos transformar vidas, né? E voto sim também nesse requerimento do nosso colega vereador João Paulo Campos. Dando continuidade com a palavra com o voto, o vereador Heriberto. Voto sim, senhor presidente. Em sequência, o vereador Jonas Vidal. Quero aqui parabenizar o vereador João Paulo Campos, né? Pela mais uma vez está pedindo esse requerimento, né? Que não é a primeira. E dizer que é um muito imenso, né? Imenso prazer, João Paulo, de correr atrás daquele pessoal que joga bola ali na Carnaúba, não deixar acabar aquele time da Carnaúba, né? Que tem um menino muito bom de bola e a gente sabe que uma falta de uma quadra ali é o essencial ali para eles. Para jogar tem que vir para Lagoa Danta e também não é nem de 100% o ginásio que a gente tem, quando chove, né? Não dá para jogar, mas vamos esperar que dê certo. Voto sim, viu? Na sequência, com a palavra e com o voto, o vereador Márcio. Senhor presidente, quero também aqui parabenizar o vereador João Paulo Campos, autor do requerimento. Realmente, assim como a Carnaúba, a quadra também de Pau Queimado está totalmente abandonada e desprezada pelo Poder Público Municipal. E espero também que, assim como ele se comprometeu aqui, de construir 2 arenas, que realmente eram uma na Carnaúba e outra, 2 areninhas, e uma no Pau Queimado. Espero que ele esteja vendo essa situação. E de antemão também já quero solicitar essa Casa Legislativa um requerimento de minha autoria pedindo novamente a reforma da quadra do sítio Pau Queimado. Que aquela comunidade não tem nenhum local de prática esportiva e a única que tem está numa situação de abandono. Só isso, senhor presidente. E voto sim, posso deixar de votar sim no requerimento do vereador. Dando continuidade e finalizando com a palavra e com o voto, o vereador Giovanni. Mais uma vez, boa noite. Quero aqui parabenizar o vereador João Paulo pelo requerimento, mais um requerimento sobre aquela questão daquela quadra. E tomara que o executivo tenha condições de fazer o mais rápido possível, tanto a da Carnaúba, como o vereador Márcio falou, a questão do Pau Queimado, né? Comunidade grande, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos senhores que gostam de jogar uma bolinha, às vezes para caminhar também na quadra, tudo dá certo. Então, assim, ver com bons olhos, procurar um recurso e fazer essa obra, que não é do vereador Márcio, não é do vereador João Paulo, é da comunidade Carnaúba e da comunidade Pau Queimado. E, pegando o gancho, também, quero aqui também deixar, que conte em ata, senhor presidente, sobre o resto, terminar a situação da quadra da Lagoa do Chico. Ainda falta, a gente conseguiu a cobertura, a iluminação, mas ainda tem algumas coisas para fazer, na lateral, o embolso, e a questão do piso para pintar lá também. Então aqui estou pedindo e deixando registrar aqui, quero que registre em ata esse meu pedido aí também. Por enquanto só isso, eu voto sim, voto sim. Portanto, o requerimento 005/2025 de autoria do vereador João Paulo Campos foi aprovado por unanimidade. Muito importante o requerimento, que venha a sua execução, que será mais importante ainda, e por ter abordado um assunto, eu ia falar, mas o vereador Márcio adiantou, eu me recordo que eu acho que na mensagem anual do ano passado, em 2024, o senhor excelentíssimo prefeito falou aqui dos projetos para 2024, citou que as 2 quadras, né, após tantas cobranças de recuperação da quadra poliesportiva da Carnaúba, também de Pau Queimado, seria construída. Não me recordo se seria aquelas arenas estilo beach soccer, se era de areia, ou se era como o Society ali, que em frente à Escola Estadual Antônia Guedes. Seria um Society? Certo. Então aqui fica, além da cobrança, né, da reforma, também da promessa, né, feita do nosso prefeito, que eu acho que até foi promessa de campanha, se eu não me recordo bem, estava até no plano de governo. Então, assim, não estamos fazendo nada mais do que nosso papel. Não estamos pedindo nada para a gente. Apesar da gente ser desportista também, de gostar e de praticar, não deixamos de ser cidadão lagoadantense e necessitar do município, por ser vereador, a gente precisa também. Mas cobrando em nome das pessoas que
nos reivindica. Afinal, fomos eleitos para isso, é o nosso papel fazer aqui, cobrar da melhor forma, como sempre temos feito, trazer a mensagem das pessoas, da população que nos elegeu para isso. Então, assim, fica aqui a cobrança também minha, como desportista, eu gosto muito do futsal, principalmente, é o esporte que eu mais me identifico e gosto, apesar de não ter habilidade, mas dentro de quadro, fora de quadro, eu faço o que eu posso. Gosto muito de ver o bom futsal, e eu acho que seria, como vereador, a gente tem o poder de indicar, de requerer também. Acho que deveria ouvir até a população, tanto da Carnaúba quanto do Pokémon, se eles querem realmente uma arena, se eles não querem uma quadra, o futsal, porque tem uma diferença o futsal, a areia, o society, saber se da população, o que é que vocês consultar a população, eu acho que seria justo, no mínimo justo, saber deles, se eles querem o futsal, se eles querem futebol de areia, né, ou se querem o society. Porque, de repente, pode preferir até o futsal, né, que é uma atividade diferente. Mas, enfim, requerimento aprovado. Vamos ao requerimento 006/2025, de autoria do vereador Heriberto Moura Martins, em que ele solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que seja realizada uma melhoria na via próxima ao quebra-molas de São João Ricardo. E o 007, também de autoria do vereador Heriberto, em que ele solicita ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, seja feita a poda, né, a poda das árvores da zona urbana. Vou abrir aqui a palavra para o vereador Heriberto, para explanar aqui sobre os seus requerimentos. Logo em seguida, a gente abre a votação. Com a palavra, o vereador Heriberto. Senhor presidente, esse requerimento tem por finalidade o acesso da entrada na nossa cidade, que é o cartão postal para quem chega de fora e vê aquilo ali. E vai se aproximar as festas da padroeira, emancipação política, vai vir muita gente de fora nos prestigiar nas festividades, e acredito que a Secretaria de Obras, junto com o Poder Executivo, tomasse as devidas providências para que fosse feita a restauração daquela entrada, que é ali em frente a João Ricardo, que o asfalto está todo acabado, todo emburacado. E estendendo mais até ali em frente, onde foi a fazenda do meu saudoso tio Nogueiras, também perto da ponte ali, naquela curva, que também está esburacado. E não acredito que não seria tão difícil fazer aquele serviço. Se você for ao DR, conversar com o diretor do DR, solicitar, comprar uma carrada ou meia carrada de asfalto, uma parceria com o DR, eu tenho certeza que o DR vinha aqui e fazia aquele serviço, desde que tinha uma parceria, o DR e Prefeitura. Procurando que se entende. Ou se não, colocasse ali cimento com concreto, passar essa camada de cimento, é um paliativo muito bom, enquanto a governadora, que ali é o RN, todos nós sabemos que é o RN, é a responsabilidade da governadora. Mas ela faz parte da parte urbana da cidade, e é o acesso que nós temos principal da nossa cidade, então seria viável que tivesse um cuidado melhor. E também a respeito das podas, das árvores da nossa cidade, onde tem árvore aqui grande, acredito, se der uma ventania forte, pode uma árvore dessa cair por cima de um carro, por cima de uma criança, de um cidadão que vai passando naquele momento. Então é muito perigoso. E as demais árvores também, que está muito grande, onde inclusive a iluminação fica um pouco escura naquele local, e que isso faz com que a cidade fique mais bela, a cidade fique mais bonita, e que acredito que não seja um custo tão alto. Eu acho que uma árvore daquela grande, você vai ter que contratar uma empresa com um carro mulque para rodar ela em cima e deixar embaixo, porque seria o ideal. Mas da maneira que fosse feita, é o ideal para que o pessoal trafegue melhor os automóveis. Nessa rua principal aqui, Rua Vereador Severino Guedes de Moura, tem local, se você passar com caminhão, com baú, acho difícil passar, pegar nos galhos dessas árvores. Então é de muita importância que visse com mais um olho melhor para essa situação, que as proximidades da nossa rua está totalmente dessa forma. Então acredito que seja
feito o mais rápido possível. E principalmente porque as proximidades das festas e o povo vem visitar a nossa cidade e vem dessa forma, eu acho que é feio. Então, espero que o prefeito, o secretário de obras, tomem as devidas providências o mais rápido possível. Era só isso, senhor presidente. Vamos dar início à votação dos requerimentos 00607 de autoria do vereador Heriberto, dando início com a palavra com o voto o vereador Matheus. Parabéns, senhor Heriberto. Ótimo requerimento. O 006, que trata do paliativo da entrada da cidade. A gente vê que ali está uma situação horrível, principalmente na entrada da nossa cidade. Como o nobre vereador falou, ali é competência do governo do estado, mas a gente vê como é que está as estradas de todo o Rio Grande do Norte, que não estão nenhuma boa, poucas que estão, está dando para trafegar, e dando para a prefeitura fazer, seria muito importante para a nossa cidade. E o 007, que cuida da poda das árvores, muito importante também, tendo em vista os perigos que causa, como o vereador falou, também dificulta a passagem de caminhões, principalmente caminhões baú, entendeu? Fica muito difícil. Então, parabéns pelos requerimentos e voto sim nos dois. Dando continuidade com a palavra com o voto, o vereador João Paulo Campos. Boa noite a todos, mais uma vez. Parabenizo aí o vereador Heriberto por esse requerimento e que eu tenho certeza que com esse requerimento aí sendo notificado aí a secretaria ou o executivo diretamente, com certeza vai ser feito esse paliativo aí no 006, esse requerimento aí das estradas, que com certeza é de suma importância, né? Inclusive, essa semana teve até um acidente ali em Lelo, que a gente chama Lelo Guedes, ali naqueles buracos. O pessoal vinha ali ligeiro, acho que o buraco pegou um buraco ali, sobrou, capotou do outro lado ali. Quer dizer, é constrangedor, e que se um paliativo ali seria de suma importância enquanto a governadora faça um serviço geral, né? Então, parabenizo, e essas podas das árvores também é de suma importância aí, que a gente vê muita iluminação aí escura na rua, e devido às árvores de estar muito grande, e que tem que ter um controle, né, do tamanho das árvores, porque tem os transportes e o tráfego de carro nas vias, né? Então, eu voto sim. Dando continuidade com a palavra com o voto, o vereador Lenilson. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, e a todos presentes. Referente ao requerimento do nosso colega Heriberto, parabenizo pelos excelentes requerimentos. É de extrema urgência aqueles buracos ali na rodovia. Infelizmente, mais uma vez, né, a gente sempre fala, né, o governo do estado deixando a desejar, porque essa semana mesmo eu infelizmente ali fui ali na cidade de Passagem e passei de buraco e o carro quebrou. E eu tenho certeza que outros usuários dessas rodovias ficam todo dia no prego, nos buracos das rodovias da nossa governadora. E infelizmente, já que ela não faz, temos que solicitar o gestor municipal que possa fazer um paliativo para que possa melhorar o tráfego dos nossos conterrâneos, das pessoas que venham também visitar a nossa cidade, que é muito importante a pessoa chegar numa cidade e ter uma visão linda, uma visão perfeita para poder voltar outra vez, porque é muito ruim você chegar em um canto e se deparar com um buraco, com uma visão péssima. A vontade é de voltar, é de voltar e nunca mais vir nesses locais, né? Então, voto sim no requerimento desse paliativo lá do buraco, e também na questão da podação das árvores. É muito importante também, que tem muito pé de árvore aí grande aí, atrapalhando aí o tráfego dos caminhões, dos veículos, até mesmo dos ônibus, que pode até quebrar um vidro de ônibus e machucar algum aluno que está dentro daquele ônibus, né? Então é muito importante essa podação aí também dessas árvores,
e também voto sim nesse outro requerimento também. E parabenizo mais uma vez o nosso colega Heriberto por esses requerimentos. Dando continuidade com a palavra e com o voto, o vereador autor dos requerimentos, Heriberto. Com certeza, senhor presidente. Jamais eu ia votar contra. Voto sim, tranquilo. Continuando, o vereador Jonas Vidal. Queria parabenizar o vereador Heriberto, né, por esses dois requerimentos, são de total importância, e dizer que nem só tapar aqueles buracos, né, vereador, é finalizar a obra que já faz tempo que está parada e a gente não vê nenhuma iniciativa mais. E as festas estão chegando, né, dia 11 de maio, o aniversário da cidade, e como é que vai ser? Se chover um dia antes, como é que vai ser a situação do povo vir para uma festa, aquele alagado todo ali, aquela buraqueira toda? Vai ter corrida de bicicleta, vai ter corrida de pedestre, os pessoal acompanhando nas motos, e vê a hora um acidente, né? E aí, quando aconteceu o acidente, vai dizer, rapaz, era para ter resolvido isso, não resolveu, tal. Então, espero que nosso prefeito, né, tome as providências o mais rápido possível. Voto sim, viu? Dando continuidade com a palavra e com o voto, o vereador Márcio. Parabenizo o vereador Heriberto pelos requerimentos e voto sim, senhor presidente. Finalizando com a palavra e com o voto, o vereador Giovanni. Também aqui parabenizo o vereador Heriberto. A situação está precária mesmo sobre essas questões que você colocou nos dois requerimentos, Heriberto. Parabéns e voto sim. Requerimento 006 e 007/2025, de autoria do vereador Heriberto Moura Martins, aprovados por unanimidade. Esses requerimentos, senhores vereadores, é muito importante porque é um assunto que acaba abrindo o leque, né, para outros assuntos dentro do mesmo contexto, porém, como a gente citou aqui, como o vereador Heriberto citou, a todos os requerimentos, é uma rodovia estadual, como a gente sabe, precisa de autorização, precisa de uma comunicação por parte do Estado para você poder fazer qualquer tipo de obra ali. Então, assim, está se aproximando de 11 de maio, nossa maior festa, né, que é comemorada aqui, emancipação política, famílias que trabalham, que residem fora, vêm participar da festa, cidadãos de cidades vizinhas vêm participar dos eventos que acontecem durante toda a semana de festividade, que ali é bem próximo à festa até de Pacifica, né? Na verdade, a festa de Pacifica inicia e termina depois da nossa. A nossa é no meio ali. Então, assim, muitas pessoas aproveitam que vem para Pacifica, está mais próximo ali à cidade turística, também vem para Lagoa d'Anta e assim, nosso cartão postal tem que estar no mínimo razoável, né? Porque infelizmente depende de estado, depende de município e tem essa questão. Então, se solicitar já também aproveitar, eu acho que o ano passado, eu não me recordo se foi em 2024 ou foi em 2023 que solicitaram que o DR roçasse ali, né? Veio uma máquina que começou a roçar ali, necessita, porque estamos no período chuvoso, a gente sabe, nossa pista ali, a parte que foi feita, não está sinalizada, como todos sabem ali, não é sinalizada, ainda com mato grande, tem a questão de animal, enfim, tem muita coisa, quem vem de fora às vezes que não conhece a pista, a gente que conhece ali, para dirigir à noite já não é tão bem, imagina quem vem de fora, sem sinalização, mato grande, buraco, meu amigo, é fatal. Uma indicação também aqui, para o Poder Executivo, quando for solicitar o Estado, solicite junto com o tapa-buraco, ou seja, a afinação da RN, também o rosto, né, Heriberto? No roçar é o jeito, a gente, cidadão da cidade, roçar, porque daquele jeito que está, são familiares nossos, amigos nossos que vêm para a cidade. Dá um jeito, se dá um jeito. Graças a Deus, Lagoa d'Anta é uma cidade rica de agricultores, pessoas de bom coração, e quando não acontece, a população dá as mãos, vai e bota a mão na massa e faz. O importante é que seja feito. Vamos dar continuidade aqui com o requerimento 008, de autoria do vereador Lenilson Salustiano Chaves, em que ele solicita ao Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a essa casa um projeto de lei municipal que proíba animais soltos em vias públicas, conforme o que discrimina o Código de Postura Municipal. Vou abrir o espaço aqui para o vereador Lenilson Salustiano explanar as falas sobre o seu requerimento, em seguida a gente inicia a votação. Com a palavra, o vereador Lenilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores. Mais uma vez, nossos ouvintes que estão aqui e aqueles que estão em casa através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e os que estão ouvindo pela rádio também, né? Pela rádio também? Pronto. Então, show de bola. Então, esse requerimento é de suma importância porque
Eu mesmo já fui vítima de animais em vias públicas, né? Graças a Deus, estou aqui, mas poderia não estar por causa de um animal. Um não. Quando aconteceu comigo, eram 7 animais em via pública. E eu digo que não foi eu que bati neles, foi eles que bateram em mim, né? E aqui em Lagoa d'Anta não está longe de acontecer isso, porque todo dia eu estou vendo animais soltos nas ruas. E outra coisa, não é solto andando ou parado não, muitas vezes é correndo. Essa semana mesmo eu vi aqui, já na esquina aqui, era uma média de uns 6 a 7 animais também, de grande porte, como burro, mulo, cavalos e outros, aqui na esquina, aqui, passando aqui em Raminho, passaram correndo. De repente vem uma pessoa de moto, infelizmente, não é a pessoa que vai bater nele não, é os animais que vai bater na pessoa de moto. Infelizmente pode causar uma tragédia. Então assim, eu espero que vocês possam votar a favor, ou votar sim, para que a gente possa realmente botar em prática essa lei e fazer valer. E também conscientizar os donos desses animais, porque a gente queremos nossa cidade organizada. E eu tenho certeza que Lagoa d'Anta, eu já falei outras vezes, Lagoa d'Anta eu considero que Lagoa d'Anta é minha casa, é a nossa casa. E a gente não vai querer um cavalo dentro da nossa casa correndo, né? Pode estar no quintal ali, amarradinho, tranquilozinho ali, mas dentro da nossa casa correndo para cima e para baixo, podendo atingir uma criança, um idoso, e depois sofrer as consequências, né? Então essa é a minha solicitação. Eu espero que vocês possam votar a favor e ser aprovado para que a gente possa realmente começar a organizar a casa e, se Deus quiser, melhorar cada vez mais. Vamos dar início à votação do requerimento, iniciando pelo vereador Matheus, com a palavra e com o voto. Voto sim no requerimento do vereador Lenilson, muito importante. Muito perigoso esses animais soltos em vias públicas, pode ocasionar acidente. E voto sim, senhor presidente. Na sequência, o vereador João Paulo Campos. Voto sim, parabenizo, que é de suma importância mesmo. Animais em vias públicas só causa acidente. Dando continuidade com a palavra e com o voto, o autor do requerimento, o vereador Lenilson. Voto sim. Continuando com o vereador Heriberto. Parabenizo o nobre colega e voto sim, presidente. Em seguida, o vereador Jonas Vidal. Voto sim, vereador. Na sequência, o vereador Márcio Pereira de Sena. Parabéns ao vereador Lenilson pelo requerimento e voto sim, senhor presidente. Finalizando com a palavra e com o voto, o vereador Giovanni. Também parabenizo o vereador Lenilson pelo belíssimo requerimento, e é uma situação muito precária essa que a gente vê aqui. Eu acho que segunda-feira, salvo engano, eu vim aqui em Lagoa d'Anta também, na frente do Antônio Guedes ali, em frente à Marta da loja, faz tem uns 5 a 6 cavalos soltos ali. Perigo enorme, enorme. E como Heriberto mesmo falou, os pés de árvore grande, às vezes estão na sombra ali, ó. E aí sai, você nem vê, pensa que não bate em alguém, Deus o livre, pode até causar uma morte. Então assim, é melhor, diz que é melhor prevenir do que curar, né? Melhor a gente evitar essas situações. Parabéns e voto sim. Requerimento 008/2025, de autoria do vereador Lenilson Salustiano Chaves, aprovado por unanimidade. Na sequência, vamos aos requerimentos 009/2025 e 010/2025, ambos de autoria do vereador Márcio Pereira de Sena. O 009, o novo vereador solicita ao Poder Executivo Municipal que forneça transporte para os estudantes de Lagoa d'Anta, né, que estudam na Universidade Federal de Bananeiras, na Paraíba. E o 010, o vereador solicita, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que construa uma bueira na comunidade do Pau Queimado, na estrada que liga a comunidade do Pau Queimado à comunidade Lagoa do Pedro. Vou abrir o espaço aqui para o vereador Márcio comentar sobre os seus requerimentos. Em seguida, os mesmos seguirá para a votação. Vereador Márcio, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, a respeito do requerimento 09, que é a respeito da solicitação dos alunos, dos pais dos alunos, para que esse transporte seja disponibilizado, não é todos os dias, são 2 vezes por semana, para ir pegar eles lá em Bananeiras na sexta-feira de tardezinha, e eles voltarem no domingo à tarde, ou na segunda-feira de manhãzinha.
Em virtude dessa situação, eu já fui lá várias vezes com estudantes e é o incentivo que eles querem do poder público municipal. É só o transporte e não é nem todos os dias. Então, eu resolvi solicitar através de requerimento para que o prefeito se sensibilize com essa situação, e são em torno de 15 alunos. Não sei se já se inscreveram mais, mas até onde eu tive contato com eles eram 15. E lá tem o básico, né? Tem o café, almoço e janta e a dormida. E semanalmente eles vindo em casa, eles vêm para lavar uma roupa, para ficar com seus familiares, né? E em seguida voltam para lá para passar novamente a semana. Então, estou aqui solicitando e o apoio de vocês para que o prefeito veja essa situação e resolva. É 15 famílias. Contar a família de pai e de mãe já dá 30 famílias. E é o incentivo que eles querem. Não estão querendo dinheiro aqui não, querem só o transporte para ir e vir 2 vezes por semana, no caso, né? Quanto ao requerimento número 010, esse acesso aqui, esse riacho que liga os 2 municípios, Pacifica e Lagoa Dantas, é justamente na divisa. Fica entre Lagoa do Pedro, que é o Fernando ali, e o Pau Queimado. Lá foi feito um aterro, um excelente aterro, um excelente trabalho foi feito lá. Inclusive no mandato do atual prefeito, 2012-2016. Foi feito um aterro, mas não foi feita a bueira. Foi feito como se fosse um balde de um barreiro. Aí quando chove, que a água tem que escorrer para um lado e para o outro, né? Aí quando começa a sangrar nesse período chuvoso, aí fica uma levada lá, uma vala que não passa ninguém. Então, já esse também não é o primeiro requerimento que eu solicito essa situação. Eu acho que já é o segundo requerimento ou terceiro. Espero que mais uma vez o Poder Executivo veja essa situação, vá lá ver a situação que está lá, porque lá tem muitos agricultores que moram de um lado, trabalham do outro e vice-versa. E é também um importante acesso à questão de transporte de carga de mandioca, de feijão nesse período. Então, e para você ter acesso a essa comunidade aqui pela outra estrada, fica em torno de uns 5 km a mais. O arrodeio que você tem que fazer lá para o seu Raimundo Birro, para sair lá no outro Pau Queimado. Então, peço a compreensão de vocês também e é só isso, senhor presidente. Eu conheço lá, Márcio, nessas andadas de agente aí, né, nos períodos, eu conheço lá a cobrança realmente, na época o pessoal tinha falado isso, elogiaram, como o vereador Márcio, em outra gestão do então prefeito João Paulo, foi feito esse trabalho lá, bem feito, porém, quando, na verdade, represou a água, né, a água ficou represada e ela chega a um certo nível que ela tem que escoar para algum local. E necessita para que o nível da água não suba até que chegue a passar por cima e os carros fiquem sem condição de transitar. Então, um importante requerimento. Esse é o 0010, aí o 009 é do transporte para os alunos da Universidade lá de Bananeira, que eu acho que assim como vários vereadores também, fui procurado por pais, por mães, né, pedindo, vereador, a gente não tem transporte, o município infelizmente não está disponibilizando ainda. Na semana aqui uma mãe de uma aluna falou comigo, falou até que o vereador Jonas tinha ido lá uma viagem, ela acabou dizendo, olha, minha filha veio, Jonas foi pegar um pessoal lá e trouxe minha filha, mas me deu ajuda para voltar. Eu digo, não, a gente vai se ajudando aqui. Então, assim, somos 9 representantes, representamos a população, mas assim, o Poder Executivo, ele não pode se apropriar desse trabalho da gente, dizer, não, digamos assim, os vereadores estão fazendo, então deixa que faça. A gente faz sim, a gente faz porque a gente tem que fazer. Né? O trabalho de vereador do interior é esse. O trabalho do interior do vereador acho que é mais fora da Câmara do que dentro, na verdade, efetivamente. A gente está aqui cobrando, estamos aqui executando no quesito de votação de leis e requerimentos, mas bota a mão na massa também. Então, e é isso que realmente atinge a vida da população. É onde chega na hora que a gente mais precisa. Então, assim, a gente está fazendo essa parte, cada um vereador faz um pouquinho ali, mas o Poder Executivo, sim, de fato, são estudantes, são futuros professores, médicos, veterinários, dentistas, enfim, é o futuro da nossa cidade que está precisando
de um atendimento do Poder Executivo. Tenho certeza que o prefeito João Paulo vai, juntamente com quem faz parte da educação toda, vai ver isso aí. Transporte não é fácil, porque são vários, tem alunos de IF, tem alunos também que fazem faculdade em Nova Cruz, que é em outro horário, e eu sei também da luta que é, porque às vezes não bate os horários. Tem transporte, mas naquele horário que uma turma quer, não. Então, assim, tem toda uma logística feita, mas eu tenho certeza que quem faz parte do Poder Executivo, quem é da área, vai com certeza olhar com bons olhos para isso aí, porque é uma parte tão importante que é a educação. Então, vamos dar início à votação dos 12 requerimentos, com a palavra como voto nesse momento, o vereador Matheus. Parabenizo aqui o vereador Márcio pelo requerimento. Requerimentos esses muito importantes, principalmente o 009, que trata do transporte para a universidade lá em Bananeiras. Esses transportes para as universidades a gente tem hoje aqui na nossa cidade, né? Para Nova Cruz, para Natal, acredito que para Guarabira também, diariamente. E seria muito importante inserir Bananeiras também, onde o vereador Márcio aí falou que temos 15 alunos estudando lá. Acredito que a secretaria competente, senhora Cássia, José, que é o secretário de transporte, junto com o prefeito, vai rever essa situação aí e ter sim um transporte para Bananeiras. Parabéns, vereador Márcio. Voto sim em ambos. Dando sequência com a palavra com o voto, o vereador João Paulo Campos. Parabenizo o vereador Márcio, por essa iniciativa. Jamais era para nós estar falando sobre isso aqui, porque isso é um dever do município, de ajudar as pessoas que querem ter um futuro brilhante em nossa cidade, que é os estudantes, né? Porque nós sabemos que o ano passado o transporte foi cedido, todos os dias tinha transporte para o pessoal. O ano passado o pessoal foi ajudado com o transporte tinha menos alunos, ia o pessoal, e esse ano não era para ser diferente, não era para a gente estar nem discutindo isso aqui, era para o pessoal estar sendo favorecido, sendo beneficiado, porque o cara, quando é gestor do município, ele não faz de bonito, ele não faz do bolso dele, ele não vende não tira do salário para pagar uma gasolina. Isso é o dever do gestor, isso o município dá condições para o gestor fazer isso para a população. Então a população fica procurando os vereadores, procurando secretário, procurando secretário de transporte, secretário de educação do município, porque está faltando quem pode passar a caneta e gerir isso aí, que é o executivo, né? Então, desde já estou aqui junto com os amigos vereadores, apoiando, e voto sim. Com certeza, se precisar de mais alguma coisa sobre a situação, estou aqui de braços abertos para atender a população, porque do nosso futuro nós temos que cuidar e brilhantemente cada vez mais no nosso município. Dando continuidade com a palavra com o voto, o vereador Lenilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, mais uma vez os presentes. Referente ao requerimento do nosso colega Márcio, parabenizo ele pelo requerimento, solicitando transporte para os alunos que vai até a Paraíba, Bananeiras, para estudar, buscando um dia ser orgulho para a nossa querida cidade de Lagoa d'Antas, né? E desde já vou parabenizar a gestão por disponibilizar ônibus para a faculdade de Natal, que antes não tinha, e ele hoje coloca transporte para Natal, para a faculdade, para Nova Cruz, para Guarabira, e eu tenho certeza que isso ele vai rever e também não vai deixar faltar transporte para esses alunos lá para Bananeiras. Inclusive eu também já fui levar alguns, já fui buscar alguns. Eu tenho certeza que ele não vai deixar esses alunos na mão de jeito nenhum. E em referente ao outro requerimento também é muito importante para transitar aquela população do lado da Lagoa do Pedro e o Pau Queimado, porque precisa dessa passagem. E infelizmente quando chove fica complicado passar.
é muito importante também. E eu tenho certeza que ele vai olhar com bons olhos e vai dar uma ajeitada lá. E eu voto sim para os dois requerimentos. Dando continuidade com a palavra com o voto, o vereador Heriberto. Senhor presidente, todos nós sabemos que existe 3 classificações. Nós sabemos que o poder público municipal, ele é responsável pelo ensino fundamental. Nós sabemos pela lei que o ensino médio é responsabilidade do Estado. E o ensino superior é responsabilidade do governo federal. Isso não quer dizer que o município não possa responsabilizar por todos. Mas a lei é clara, mas o município está totalmente livre e hábil a ter a responsabilidade também. Eu parabenizo demais o vereador Márcio pelo requerimento e quero dizer que na gestão passada, os 3 anos, tinha transporte, sim, para a Bananeira no final de semana, como você botou aqui no requerimento. E deixar domingo à tarde, eles queriam na segunda, só que na segunda o transporte tinha muito movimento, iam deixar no domingo à tarde, iam deixar no domingo à tarde e ia pegar na sexta-feira à noite, ou era no sábado de manhã, só não me engano, mas tinha. E esse assunto já foi abordado e vai ter sim transporte. É tanto porque Lagoa Danta hoje tem transporte para o ensino médio da UIF e Nova Cruz, o município transportando, tem para a faculdade em Guarabira, todos os dias, e tem para Natal todos os dias. Então isso não será um empecilho para o município, para o Poder Executivo. Ele com certeza ele vai enviar. Eu pensei que já estava havendo esse transporte, porque quando eu vi o comentário, inclusive o João Paulo mesmo me disse, mas faz mais de mês, que ele disse que o pessoal queriam que fosse todo dia, quando os alunos vieram falar com ele. E ele falou que não tinha condições de mandar todos os dias, mandaria no final de semana, buscar e deixar na sexta tarde, ou era no sábado de manhã, e deixar no domingo à tarde. Com certeza, foi até bom o requerimento para a gente ajeitar isso aí. Então, é bom que fique bem esclarecido isso, mas que o prefeito nunca deixou de enviar, de mandar transporte para esses alunos, porque é um direito do cidadão, né? E o ensino, o estudo, é a coisa principal que um pai de família pode deixar para um filho. Não é dinheiro, não é riqueza, a riqueza todinha está no estudo. Então, está de parabéns, vereador. Tanto voto no requerimento do transporte escolar, também como voto no requerimento da bueira lá na comunidade. Voto sim, senhor presidente. Dando continuidade com a palavra com o voto, o vereador Jonas Vidal. Quero aqui parabenizar o vereador Márcio, né, por esses 2 requerimentos. E a minha palavra é sim. Continuando com a palavra com o voto e o autor do requerimento, ambos os requerimentos, o vereador Márcio Pereira de Sena. Voto sim, senhor presidente. Finalizando com a palavra com o voto, o vereador Giovanni. Voto sim, senhor presidente. E parabenizo o vereador Márcio pelos 2 belíssimos requerimentos e vendo aí a preocupação dele com a população, como sempre. Parabéns, vereador. E voto sim. Requerimentos 009 e 010/2025, aprovados por unanimidade, de autoria do vereador Márcio Pereira de Sena. Finalizando aqui com todos os requerimentos. Quer dizer, e parabéns aos vereadores, estão todos de parabéns, foram felizes nas solicitações, né? Na verdade, a gente está aqui repassando o que o povo nos cobra. Essa questão do transporte, como eu já tinha falado na sessão anterior, nós vereadores, a gente tem que ter responsabilidade na hora de cobrar, não deixando de atender as demandas da população, mas temos que cobrar com responsabilidade e também externar os agradecimentos e o reconhecimento quando for cabível. É de conhecimento de todos, sim, que o município disponibiliza vários tipos de transporte diferentes para várias áreas, faculdades particulares, inclusive, como Natal, vão todos os dias. É relatado uma hora ou outra que falta um
quando quebra um transporte, ninguém está livre disso. O transporte quebra, é um automóvel, né? Tudo que é móvel pode quebrar e deixar de se mover, então é um automóvel. Então, assim, mas, como eu já citei aqui, para o IF, tem para vários turnos, tem para Guarabira, diariamente, e tem essa questão aí que foi levantada agora de Bananeiras, que tenho certeza que o Poder Público, Prefeito, junto com a Secretaria Responsável, Educação e Transporte, vão dar as mãos e vão encontrar uma solução, até porque muitas coisas que é cobrado hoje foi promessa de campanha. Então, assim, a gente tem que pensar antes de prometer bem, né, assim, a gente tem que ter responsabilidade e a gente tem nosso nome a zelar. A gente tem que, como pessoa pública, como gestores, como representantes do povo, a gente tem que prestar bem atenção no que a gente promete, porque depois, quando o povo cobrar, a gente não pode escapar e dizer, não, mas por que arrumar desculpa? Não, mas quando você queria voto, isso não é só para o prefeito, isso é para nós vereadores, como desempenha nosso papel aqui dentro. Então, mais uma vez, queria dizer aqui que todos estão de parabéns pelos seus requerimentos, foi uma noite muito proveitosa. Vamos repassar essas demandas para o Poder Executivo e esperar aqui que sejam atendidas. Sei que foi 10 requerimentos aqui, é muita coisa, mas espero que seja atendida gradualmente e que seja nos repassado também, seja nos informado, para a gente não ser leviano e também, às vezes, nem tudo a gente também consegue abarcar. Por exemplo, o vereador Márcio, o que acontece mais no Pau Queimado, ele está mais ciente por ser de lá, tem família lá, o vereador Giovana, na Lagoa do Chico, o vereador João Paulo tem o Baixio, tem a comunidade que é ligada à Carnaúba também. Então, assim, cada um acho que tem um ponto. Às vezes a gente que fica concentrado mais na cidade, tem coisas que acontecem na zona rural que a gente acaba não sabendo. Se não vir uma publicação na rede social ou coisa do tipo, então eu peço aqui até que os vereadores que fizerem solicitações, que também apresente aqui quando elas forem atendidas, para que a população também fique ciente. Afinal, a gente tem esse papel, a gente tem esse dever de cobrar e de mostrar também quando for atendido, certo? Então, todos levaram suas falas aqui sobre o requerimento. Eu vou facultar a palavra nesse momento aqui para tema livre, cada vereador queira levar sua fala, fazer um agradecimento, alguma cobrança. Nesse momento, a palavra se encontra facultada. Pela ordem, o vereador Heriberto. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a todos os colegas por ter votado unânime nos 2 requerimentos que aqui eu fiz. E quero dizer que hoje eu conversei com o prefeito, que estava às 4 horas, mais ou menos, estava na prefeitura, estive com ele, falei sobre algumas demandas, inclusive o Lenilson chegou na hora, presenciou. Eu tinha falado a respeito da questão dos odontólogos, dentistas, né, como muitos chamam, sobre o salário no carnaval, lá em Barra de Cunhaú. Eu estava lá e o prefeito chegou lá, passou lá 3 dias com a gente lá. E eu conversei a respeito disso. Inclusive, o responsável das informações do sistema do SUS, Kleber, também estava presente. E foi uma das coisas que eu falei. Eu digo, João Paulo, aqui não é momento de a gente falar sobre política, porque a gente está aqui para se divertir, é uma forma de lazer. Mas vamos abrir um espaço só para isso, porque eu estou achando que está muito defasado a situação do dentista em Lagoa d'Anta. E, graças a Deus, ele, no momento lá, ele disse que podia, falou até com o Kleber, a forma de agir, e Kleber disse que tinha condições, que tem um recurso e tal, e ele autorizou. Quando foi hoje, assim como ele não enviou o projeto aqui para casa, quando foi hoje eu tornei a conversar com ele, inclusive o Lenilson estava presente. E ele nos garantiu que quarta-feira enviaria o projeto aqui para a Câmara para a gente analisar. E eu digo, você manda em regime de urgência, porque vai rápido, de repente o pessoal está realmente muito defasado. Também falamos também a respeito da questão dos professores. Eu digo que é um direito que eles têm, é lei. Ele disse, Heriberto, Lenilson também ouviu na hora que eu abordei, ele disse, Heriberto, recurso tem. O recurso tem. O problema não é o recurso, o problema é a margem da, como é que é o nome, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai ultrapassar
o limite. Eu digo, mas você tem que analisar que se você também não mandar esse projeto, você pode se prejudicar. E hoje a responsabilidade dos prefeitos não está vindo mais para o CNPJ da prefeitura, não, está vindo para o CPF do prefeito. Pior ainda, meu amigo. É ele que vai ser o responsável. Mas ele está fazendo estudo, como ele disse que já estava fazendo, e vai ver se também, quarta-feira, ver se coloca também esse projeto para vir para cá. E na hora também, Lenilson abordou a questão dos, o que da saúde, Lenilson, diretor, o coordenador da saúde, das UBS. A questão também, ele se prontificou também de quarta-feira mandar o projeto para esta casa. Então, hoje à tarde, foi um dia hoje muito importante a conversa que nós tivemos. E até eu abordei ele e falei, você deveria, essa conversa que a gente está aqui tendo, esse diálogo, e reunir-se uma vez no mês, ou em 15 dias, com os colegas vereadores, Paulo, isso é muito importante, porque tem as demandas, a gente vai conversando, vai surgindo, você vai fazendo, e o diálogo, Câmara e o Executivo, é de fundamental importância. Então, está um pouco distante, então vamos fazer essas reuniões periódicas, que é muito importante para a gente, tanto é importante para a gente, como é importante para você, que vai saber um pouco das demandas que estão acontecendo. Mas eu saí muito satisfeito com a conversa dele a respeito desses 3 projetos, e Deus quiser, quando for na próxima quarta-feira vem, inclusive amanhã vou até falar com o doutor Erivelto, já para antecipar esse negócio, já tem alguma minuta dos projetos para adiantar para quarta-feira vir para essa casa. Era só isso, senhor presidente. Muito bem, Heriberto. Vou pegar aqui um embalo na palavra de Heriberto a respeito desses projetos de lei em que atualiza os salários de alguns servidores de algumas categorias, seja efetivo, seja contrato, seja comissão, e dizer o seguinte, a importância dos representantes, porque existe conselho, como tem o Fundeb, existe conselho municipal e até os sindicatos estaduais, e vocês procuraram a gente representante. Muitas das vezes tem piso que não está sendo atendido, tem valores que está defasado, e como várias áreas na saúde, apesar de ter um geral, mas tem a parte da odontologia, tem a parte de mais veterinária, tem os agentes de endemias, enfim, tem várias categorias dentro da área da saúde, como é da educação também tem várias categorias, em que muitas das vezes uma dessas categorias não está sendo atendida da forma que era para ser. E nós, vereadores, sem saber, a gente não tem como cobrar, a gente não tem como ir atrás do executivo, não tem como cobrar como estamos fazendo aqui. Então, essa importância é para você que está nos assistindo, para você que nos acompanha nas redes sociais, de procurar. Às vezes, muitas vezes eu vejo pessoas falando, os vereadores não fazem nada, não cobra isso. Não chega para a gente, é muita coisa, a gente não tem como. Então, vocês veem aí, 10 requerimentos, isso aqui é cobrança da população. O que Heriberto falou, o que muitas pessoas falaram, é porque procuraram. Então, assim, procurem a gente, nos ajuda a ajudar vocês. Temos aqui hoje ilustríssima a presença de um dos nossos médico cirurgião dentista do nosso município, doutor José Carlos, que, como o Heriberto falou aqui, é sobre a remuneração, né, Heriberto? Está um pouco defasada dos dentistas municipais, da rede odontológica. Então, assim, como o José Carlos, como tem os agentes de endemias, quando na época procuraram, na questão da saúde, né, tocando da educação, tem aquela questão do piso, que ainda não veio para a gente, que já foi explicado aqui que o projeto não chegou para a gente ainda, cobram a gente, está com o executivo, não foi repassado para a Câmara analisar e colocar em pauta. Assim que for, com certeza a gente vai pautar e aprovar o quanto antes para devolver para o executivo. A gente tem que ter essa parceria, executivo, legislativo e população, e as categorias nos repassem para que a gente possa ir correr atrás do direito de vocês. Se a gente saber, fica difícil. Assim, nesse momento a palavra continua facultada. Pela ordem do vereador Giovanni. Mais uma vez, boa noite a todos. Pegando gancho aqui nas palavras do vereador Heriberto, que bom, Heriberto, que esse projeto, então, como se diz, pré-aprovado, está quase aqui na Câmara, né? Chegando aqui com certeza vai ser aprovado, não tenho dúvida disso, os colegas, juntamente comigo, irão aprovar. Sobre a questão do reajuste dos professores, até então eu ia até falar também, já pegando carona aqui, mas graças a Deus já
já aparentemente vai dar certo, quarta-feira. Segundo você falou, que ele falou, né, isso, que 99% que quarta-feira esteja aqui para ser votado, é uma preocupação a menos. E também para o pessoal dos dentistas, e isso Alexandre falou sobre os coordenadores da saúde também. Então, assim, pessoas que merecem serem bem vistos, serem bem pagos, porque é um serviço, um trabalho muito corrido, muito puxado. Então, assim, parabenizo e espero que quarta-feira realmente venha aqui pra gente votar, se Deus quiser. Por enquanto, só isso. A palavra continua facultada. Pela ordem, o vereador João Paulo Campos. Parabenizo a conversa de Heriberto, né? Espero que quarta-feira nós estejamos aqui votando e trazendo melhorias para nosso povo. E eu queria também fazer uma cobrança aqui sobre a inauguração daquela arena ali em frente ao Antônio Guedes, que a gente vê aí, já foi acho que uns 6 a 7 meses que foi concluída. A gente vê lá, nunca tem resposta sobre a inauguração. Algumas vezes foi falado aqui que a situação era sobre a ligação, que estava esperando a COSERN. Aqui na Câmara já foi citado por algum vereador, mas esse tempo todinho eu acho que já dava para ter sido resolvido. E ali, do jeito que está, a gente vai virar um elefante branco, né? Como se diz em obras que não é concluída, porque até porque a população aí almeja estar ali brincando e praticando esporte, jogando um futebolzinho ali, e a gente não tem resposta. Várias pessoas me cobrando quando vê na rua, e aí, não sabe quando é que vai ser inaugurado? Não, disse, a gente vai procurar aí. Vou até ver se eu falar com o secretário para ver o que é que ele vai dizer também, uma resposta mais exata, porque pelo tempo já era para estar, né, praticando esporte ali. A gente sabe que é uma obra muito cara que o município conseguiu e que a população precisa desfrutar, né, do que vem para a cidade, para benefício da população. Então, é uma cobrança que eu estou aqui, vou entrar em contato com o secretário e espero ter uma resposta aqui quarta-feira para a gente explanar aqui no plenário. Pela ordem, o vereador Heriberto. Não, só rapidinho. Inclusive, vereador, hoje nós falamos disso, né, Lenilson? Por coincidência, porque eu esqueci de falar, nós falamos sobre isso. E ele queria inaugurar agora, aí está havendo uma data aí, porque vai ter as festividades da emancipação política, né? E ele está tentando agilizar uma data aí para fazer um torneio de inauguração de lá, entendeu? É isso aí que ele estava tentando. Queria inaugurar agora em abril. Talvez até ele anteceda, mas a gente estava falando sobre isso e ele falou sobre esse assunto aí. Então foi até bom você ter lembrado, porque eu tinha esquecido. Era só isso, presidente. Pela sequência, pela ordem, o vereador Jonas. Queria pedir aqui, né, encarecidamente ao secretário, né, de Pombo, que desse um jeito para dar uma olhada aquele calçamento lá que vai para o riacho lá da barragem, que foi uma coisa tão esperada, um sonho para todos nós, aquele calçamento ser feito, e há pouco tempo que foi feito já está se acabando. Eu estou vendo a hora afundar tudo lá e não passar mais carro. Queria pedir encarecidamente a ele que desse uma olhadinha lá nesse calçamento, né? Que a gente precisa tanto daquele canto ali para passar de Lagoa Danta ao Baixio, e se acabar vai ficar complicado de se fazer novamente. Então queria pedir a ele que fosse lá, olhasse. Ainda está fácil de fazer, né? Porque está em início, está se acabando aos poucos, e se não for vai chegar um ponto que não vai passar mais carro. E pedir também encarecidamente a ele, ao secretário, né, que retirasse aquela metralha de frente ao posto de gasolina ali, que já faz tempo que está ali, e fica muito feio a entrada da cidade, aquelas metralhas lá, aquele montão lá,
peço que vá lá, tire e vamos organizar para ajeitar esse calçamento, pelo amor de Deus, gente, para não acabar de uma vez logo, né? Dando continuidade, pela ordem do vereador Lenilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Como nosso colega Heriberto falou, estivemos hoje com o nosso prefeito e falamos de muitas demandas, né? E graças a Deus vimos o interesse dele de realmente fazer, e ele se comprometeu de mandar a próxima quarta-feira o projeto do referente aos dentistas, né? De produção, né? Assim, doutor Zé Carlos, né? Que os dentistas trabalham e fazem muito mais além da conta, e são merecedores de um incentivo que por lei já tem projeto para isso, né? Já tem projeto, e graças a Deus o nosso prefeito disse que próxima quarta-feira vai mandar, e também, aproveitando, disse que ia mandar como eu conversei com ele, nós conversamos, o aumento também dos coordenadores de UBS, e também estava também pensando do CRAS, né, Herberto? Do CRAS também, dos coordenadores do CRAS, e se Deus quiser vai ver se manda tudo de uma vez, para que essas pessoas trabalhem mais satisfeitos, né? Porque coisa ruim é você trabalhar recebendo pouco, né? E eles são merecedores. Eu digo porque eu acompanho o nosso amigo Dr. Zé Carlos trabalha com muito amor e carinho, trata seus pacientes de uma maneira que em muitas clínicas particulares não é tratado, né? Então isso é muito importante. E sobre a Arena Society, nosso colega Alberto estava lá presente, e ele falou que está só definindo a data para fazer uma grande inauguração. Inclusive estava tentando trazer, na verdade, conversou com o Janãozinho novamente, com o Mini Messi, Mini Neymar, mas infelizmente eles estão aí em um torneio aí, vão até para São Paulo esses dias, já estão viajando, e eu acredito que João Paulo vai esperar eles voltar, ver se faz uma grande inauguração na Areninha Society. Não foi assim, nosso colega? Né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Já falei da coordenadora do UBS, né? E é isso. Graças a Deus foi muito boa aproveitar a nossa conversa de hoje. E eu tenho certeza que coisas boas está por vir. Aguarde. A palavra continua facultada pela ordem do vereador Giovanni. Mais uma vez, boa noite. Sei que conta já boa noite, mas assim mesmo. Também quero aqui parabenizar o secretário Pombo, né? E meu amigo Pirrita. Procurei Pombo, não encontrei ele. Falei com o Pirrita sobre a questão do roço do mato da Lagoa do Chico. Vai para a Lagoa do Chico. E graças a Deus hoje começou a roçar. Já está dando uma melhorada grande. Porque a visão lá estava horrível. Principalmente nas curvas, né? Um perigo. E hoje tem 2 rapazes lá trabalhando e roçando o mato. Então assim, quero já agradecer. A gente tem que cobrar, mas quando for feito a gente tem que agradecer também, né? E também aqui, acho que quase todos já sabem aqui da iluminação do estádio, né? Que está aí prestes a ser colocado, já tem os postes, já tem a iluminação. Falta só questão de detalhes para fazer essa iluminação lá daquele poste do estádio José Abdon, né? Mais conhecido como o Zezão. Então aqui é motivo de alegria, motivo de satisfação, essas situações acontecendo no nosso município. Quando está faltando a gente tem que cobrar, mas quando está realizando a gente tem que agradecer também. Por enquanto só isso, e boa noite a todos. Abrir o espaço aqui, vereador Lenilson, para terminar a sua fala. Também já falamos com o nosso prefeito também, a questão da portaria, que é para repassar a parcela de incentivo aos agentes de saúde e os demais profissionais das equipes de saúde da família. Isso aí nosso amigo Josiel conversou comigo, também já conversou com o chefe de gabinete, e também o nosso prefeito já está vendo também esse repasse para os agentes de saúde e os demais membros da saúde da familiar. Concluiu? Concluí. Pronto. Próxima sessão, vamos fazer uma listinha, porque aí a gente não esquece, né? Aí faz igual de ti, igual a cantiga de grilo, direto. A palavra facultada. Algum vereador quiser fazer mais algum comentário?
Vereador Jonas. Como falou aí o vereador Giovanni, né, que a gente tem que agradecer também, né, que a gente não pode fechar os olhos, né. Quando a gente pede que é feito, a gente tem que agradecer. Quero agradecer a ele também, ao secretário, né, Pombo, que tá fazendo a limpeza assim lá embaixo, viu? Tá ficando beleza. Então, tem o meu agradecimento também, tá certo? Mais algum vereador quer levar a fala? Vereador João Paulo. Só para reforçar o pedido de Jonas sobre aquele calçamento que liga ali a comunidade do Baixio, que tá 50% das pedras estão soltas já. Quer dizer, um calçamento com 5 meses, mais ou menos, 6 meses que foi feito, mas já tem 50% das pedras todas soltas. Agora tá dando trabalho já você de moto revelando em pedra lá solta. E não é um metro nem dois não, é 10 metros assim, de pedra toda solta na rua, igual da largura que é a rua, as pedras estão todas caindo. Até a lateral do meu fio já tem muitos já arriados caindo, arriando. Quer dizer que para concluir do jeito que tá bem mais fácil. Ir lá, ajeitar, passar uma camada de cimento forte. Passar cimento forte, não areia não. Porque ali eu acho que provavelmente foi botado só areia, porque a primeira chuva que deu não tinha uma pedra mais segura. Tem 50% está tudo solto. Então, quer dizer, o cimento foi muito fraco. Então eu espero que conserte logo para não deixar terminar o resto, porque se cair o resto não vai prestar mais não. São só essas palavras, senhor presidente. Mais algum vereador quer levar a sua fala? Eu acho que todos concluíram seu raciocínio, né? Mais uma vez queria dar os parabéns aos senhores vereadores pelas pautas apresentadas aqui hoje, pelas demandas trazidas por toda a população. Mais uma quarta-feira, vamos abençoar o Papai do Céu a fazer nossa parte, estamos aqui fazendo nossa parte. Então, sem mais para o presente momento, eu declaro encerrado a presente sessão.